Glória a Deus. Amém. Queridos irmãos, quero saudá-los a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje, domingo, gostaria de trazer uma palavra para os irmãos, que está no livro de 2 Samuel, no capítulo 17, do verso 27 até o verso 29. Assim diz a palavra do Senhor. Tendo Davi chegado a Manaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita, de Rogelim. Tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas, também mel, coalhada, ovelhas e queijos de gado, e trouxeram a Davi e ao povo que com ele estavam, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Lemos aí o texto, a palavra do Senhor. Em que momento ocorreu este fato? Irmão Marílio, paz do Senhor, Deus abençoe. Em que momento ocorreu esse fato? Davi tinha um filho chamado Absalão, um dos filhos mais problemáticos que Davi teve. Teve também Adonias, que foi um filho problemático. Mas Absalão é aquele jovem vaidoso e muito corajoso. E ele tinha o objetivo de tomar o reino. Esse era o objetivo dele. Ele queria reinar. Ele queria tomar o lugar do seu pai. E ele usa de estratégias para isso. A palavra diz que ele comprava o coração do povo com mentiras, fazendo promessas. Ah, quem me dera pudesse julgar a vossa causa. O rei não tem tempo para vocês. Ah, quem me dera eu pudesse julgar a vossa causa. E assim ele foi comprando o coração das pessoas. E ele formou, com essa estratégia, um exército numeroso. E então ele pega conselho com aqueles homens ali, Aitofel, homens que sempre aconselharam Davi nas suas batalhas. Era um homem que tinha um conselho que a palavra diz que o conselho dele era como se fosse o conselho de Deus. E este homem, Aitofel, também estava com Absalão. E Davi, por sua vez, o que ele faz? Ele junta aqueles homens fiéis a ele, o seu exército,
aqueles valentes que não deixava Davi em momento algum. Estavam sempre com ele, aqueles 37, né, valentes, que a palavra nos diz, estavam com ele. E então Davi, ele sai de Jerusalém, porque ele queria evitar um confronto ali. E vai em direção ao deserto. E nessa fuga, né, em direção ao deserto, ali há um desgaste naquele lugar, no deserto. Mas a palavra nos fala que ele chega a Manaim. Ele chegou a um lugar chamado Manaim. E quando ele chega neste lugar, a palavra diz que 3 homens, 3 príncipes, receberam Davi e os homens que com ele estavam. Estes homens eram Sobi. Quem era Sobi? Sobi, ele era dos filhos de Amon. Era um amonita. Quando nós olhamos para a história de Amon, dos amonitas, este povo era inimigo de Israel. Era ali da descendência de Ló. E este homem, Sobi, embora fazia parte de um povo que era inimigo de Israel, em que lugar que ele se encontrava naquele momento? Ele se encontrava no lugar chamado Manaim. E ali este homem Sobi, ele traz muitos suprimentos para socorrer Davi, para apoiar Davi, alimentos e muitas outras coisas ele trouxe para apoiar Davi naquele momento em que ele passava por aquela prova, aquela luta com o filho. E este Sobi, ele se tornou um homem leal a Davi, um homem generoso. E ali ele recebe Davi também em Manaim. E havia um outro homem que a palavra fala que é Maquir. Maquir era de Lodebar. Onde que é Lodebar? O que significa esse nome? Lodebar é um lugar que tem o significado de lugar sem pastagem. Era um lugar seco. Mas este homem, embora morava neste lugar, ele era desta cidade de Lodebar, ele tinha um coração generoso. Ali, em Lodebar, ele hospedou Mefibosete, que era filho de Jonatas. Ali ele cuidou de Mefibosete, que era um dos filhos de Jonatas que sofreu aquela queda e estava aleijado de ambas as pernas. E este homem cuidou ali de Mefibosete em Lodebar. E agora ele estava em Manaim. Estava lá em Manaim. Sobi, que era lá dos amonitas, estava em Manaim. Maquir, que era lá de Lodebar, um lugar sem pastagem, estava em Manaim. E havia um outro príncipe ali, que era Barzilai. Barzilai já é das montanhas de Gileade, o gileadita. Ele era um lugar distante, ele não era de Manaim, mas ele estava em Manaim naquele lugar, naquele momento. E meus irmãos, o significado do nome desses homens é muito interessante. O significado de Maquir, Sobi não tem um significado.
né, não tem um significado, porque não é um nome hebraico, ele é amonita. Mas Maquir já era um hebreu. O significado dele é aquele que foi vendido, ou aquele que é comercializado. Quando nós olhamos para o significado deste nome, nós lembramos da pessoa do Senhor Jesus, que foi também comercializado, que foi vendido como se fosse um escravo ali por Judas. Então, o significado de Maquir é aquele que foi vendido, que tem o mesmo que aconteceu com Jesus. Jesus foi vendido, foi traído por 30 moedas de prata. E Barzilai. Barzilai, o significado do nome dele é feito de ferro, ou duro como um ferro, ou homem de ferro, né? E isso nos dá uma ligação com aquilo que Deus, o Pai, Ele é para nós. O ferro é algo que você tem segurança, né? É uma estrutura que dá firmeza, que dá resistência, que uma casa construída com ferragem, né? Ela tem uma estrutura sólida, firme. Você pode confiar nessa construção. E assim, né? Então, Barzilai está ligado a Deus Pai, aquele que nós podemos confiar, aquele que nos dá segurança, aquele que nos dá sustentação, né? Nós podemos confiar no Senhor, porque a palavra diz, aquele que confia no Senhor é como o monte de Sião, né? Que não se abala, e nós confiamos no Senhor, porque ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso refúgio. Então, quando nós olhamos para o nome de Maquir, nós lembramos da pessoa de Jesus, aquele que foi vendido. Quando nós olhamos para o nome de Barzilai, nós lembramos da pessoa de Deus Pai, aquele que nos sustenta, aquele que nos dá segurança. E em que lugar eles se encontravam? Eles se encontravam na cidade chamada Manaim. Este lugar, Manaim, o nome deste lugar foi dado por Jacó. Quando Jacó ele retornava de Padã Arã para as terras de seu pai, quando ele estava a caminho da casa do pai, né, em Canaã, a palavra diz que os anjos lhe encontraram. Os anjos encontraram e o serviram naquele lugar. E Jacó, então, dá o nome daquele lugar de Manaim, que significa acampamento de anjos. Ou também significa encontro de dois exércitos. Então, era neste lugar, em que se encontrava Sobi, é neste lugar em que encontrava Barzilai, é neste lugar que se encontrava ali Maquir. Eles eram de outros lugares. Barzilai era lá das montanhas de Gileade. Sobi era lá da cidade de Amon, dos Amonitas. Lugar diferente. E Maquir é lá de Lodebar, lugar sem pastagem. Mas o que acontecia é que esses três homens desses lugares distintos estavam num único lugar, chamado Manaim.
é onde significa acampamento de 2 exércitos ou acampamento de anjos. É para este lugar que Deus quer nos conduzir. É para este lugar que Deus quer nos levar para estar junto com Ele. Porque neste lugar é onde nós temos a ação dos anjos de Deus, agindo por nós, lutando por nós, pelejando por nós. É neste lugar aonde está a presença do Pai. É neste lugar aonde está a presença do Filho. É neste lugar aonde Deus, Ele quer trazer para nós tudo aquilo que nós precisamos para nós superarmos momentos difíceis da nossa vida. Davi estava passando por um momento difícil da sua vida, porque o próprio filho se levantou contra ele. Queria tomar o reino. E nessas horas de momentos difíceis, que o Senhor quer nos levar a este lugar. Acampamento de anjos. O encontro de 2 exércitos. Aonde, neste lugar, o Senhor, Ele supre toda a nossa necessidade. E a palavra diz aqui que eles tomaram camas, bacias, vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrado, favas e lentilhas, também mel, coalhada, ovelhas e queijos de gado, e trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem. Então, neste momento que às vezes nós nos encontramos em aflição, em grandes lutas, porque as maiores lutas que às vezes nós enfrentamos, ela não é com os de fora. As maiores lutas que às vezes nós enfrentamos é dentro de casa. Essa era uma das maiores lutas de Davi com o próprio filho, aonde ele jamais esperava passar por aquela situação. E meus irmãos, às vezes as nossas maiores lutas, elas estão dentro de família, dentro da nossa casa, né? Quantos pais às vezes sofrem com os filhos, que às vezes entram por um caminho errado, um caminho às vezes da droga, o caminho às vezes da criminalidade, às vezes vai por um caminho da embriaguez, da perdição. Às vezes nós somos pais, quantos, né, os filhos às vezes entram por esses caminhos e traz uma luta muito grande. Mas há uma esperança para aqueles que temem ao Senhor. Há uma palavra para aqueles que temem ao Senhor. Aqueles que guardam a palavra de Deus em seu coração. Como Davi, a palavra diz aqui, no verso 29, fala assim: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Davi, juntamente com os seus homens ali, os seus soldados ali, os seus valentes, eles estavam no deserto. E quando nós olhamos também para este lugar deserto, deserto é um lugar que às vezes a pessoa fala assim: eu estou num deserto, eu estou passando o maior momento, o pior momento da minha vida, a maior luta da minha vida. Mas é no deserto que Deus se revelou de maneira mais maravilhosa ao povo de Israel.
Foi ali no deserto em que eles receberam uma palavra de Deus. Foi ali no deserto onde o Senhor revelou ali o tabernáculo, ali toda aquela estrutura. Foi no deserto em que veio os mandamentos. É no deserto, às vezes é no deserto, às vezes é no momento em que nós estamos passando pela nossa maior prova da nossa vida. É ali o Senhor ele vai nos instruir com a sua palavra. É ali que nós vamos aprender. É ali que nós vamos entender a vontade de Deus. É o momento em que nós mais buscamos. É o momento que nós mais oramos. É o momento que nós vamos aos pés do Senhor. E não podemos desistir, porque é no deserto é que o Senhor quer falar conosco. Foi no deserto que o Senhor falou com Elias. Foi no deserto que Jesus venceu ali o inimigo. Foi no deserto em que foi o lugar onde as maiores experiências do povo de Israel eles viveram. Então é no deserto, no momento da nossa prova, é a hora que o Senhor quer falar conosco, para Ele nos levar, sabe para onde? Para o Manaim. Nós passamos pelo deserto, mas depois do deserto existe o Manaim. Existe o lugar de acampamento dos anjos. Existe o lugar onde há fartura. Aqui está aqui a palavra do Senhor. Tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, todo tipo de alimento eles ali tiveram naquele lugar. E é nesse momento é que o Senhor ele vai suprir toda a nossa necessidade. Nada vai nos faltar. Porque o Senhor é o nosso pastor. É Ele que cuida de nós. É Ele que abre porta. Ele que fecha a porta. Ele que faz a ferida. Ele que sara a ferida. Ele que nos levanta. Ele que nos fortalece. Ele que nos enche de força e graça para superar. Foi ali no Manaim. Saiu do deserto. Agora chegou no Manaim. Lugar onde tinha todo o suprimento. Tudo o que ele precisava. Você imagina. Ele estava ali, ó. Até cama. Tomaram camas. Para que serve cama? Para descansar. É neste lugar o Senhor quer trazer descanso para a nossa alma. Na presença dEle, não vai faltar descanso para a nossa alma. E a palavra fala assim, tomaram bacias e vasilhas. Bacias para quê? Porque ali aqueles homens estavam cansados, estavam suados pelo deserto, sujos, mas ali eles poderiam se banhar. Essas bacias eram para se banhar, era para se lavar, era para renovar as suas forças. É isso. Cevada, farinha, grãos torrados, favos, lentilhas, todo o alimento que era forte estava ali. Na presença do Senhor, o Senhor suprirá toda a nossa necessidade. Todo tipo de alimento para a nossa alma, o Senhor, Ele nos dará. É na presença dEle. É neste lugar, onde há um encontro de dois exércitos. Que exércitos são esses? Esses homens eram de diferentes lugares, de Lodebar, lugar seco, lá de Gileade, nas montanhas, lá de Amon, um povo distante, mas eles estavam no mesmo lugar. É para esse lugar que o Senhor quer atrair pessoas de diferentes lugares, para a presença dEle, onde os anjos de Deus estão operando, está trabalhando em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Eles são ministros do Senhor para pelejar em favor daqueles que temem ao Senhor. É para este lugar, para a presença dEle que o Senhor tem nos atraído, porque é neste lugar é que Ele quer nos dar a vitória. Foi neste lugar onde Davi se fortaleceu com os seus soldados, com seus homens. Ali tomaram vigor novamente e agora estavam prontos para a batalha, prontos para um confronto. Meus irmãos, o Senhor
é aquele que supre toda a nossa necessidade. Ele nos fortalece porque a batalha ela ia continuar. Absalão estava chegando com o seu exército. Mas foi neste lugar aonde estava ali estes príncipes que receberam Davi e os seus homens. Foi neste lugar onde Davi se fortaleceu. Todos os seus soldados se fortaleceram para aquela peleja. E eles venceram aquela peleja. Absalão foi derrotado. Absalão ficou preso ali, num galho. Quando ele corria com o seu cavalo ali, o seu pescoço ficou preso num galho. Ficou pendurado ali. Então, meus irmãos, é Deus que luta por nós. É Deus que peleja por nós. Se o momento você passou pelo deserto, ali o Senhor quer te ensinar muita coisa. Você saiu do deserto, agora você vai entrar em Manaim, onde o Senhor fortalece a sua alma, onde o Senhor fortalece a sua fé, onde o Senhor fortalece a sua vida, o Senhor te renova as esperanças, o Senhor te dá força para vencer os problemas que às vezes nós enfrentamos no dia a dia. E grande foi a vitória de Davi. E é isso que o Senhor, Ele quer fazer comigo e com você. Há momentos da nossa vida de muitas provas, de muitas lutas. Às vezes em família, às vezes com a saúde, às vezes financeiramente, mas saiba que há um lugar que Deus quer que nós estejamos nele, para neste lugar Ele nos alimentar, Ele nos fortalecer, Ele nos encher de esperança, de força, de graça, para poder continuar na nossa peleja e alcançar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra que eu gostaria de trazer para todos nós, né? Nós não estamos sozinhos nessa peleja. O Senhor peleja por nós. O Senhor tem suprido toda a nossa necessidade. Nada vai nos faltar, porque Ele é o nosso pastor, né? E tendo pastor, de nada terei falta. É o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele suprirá toda a minha e a sua necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus assim possa nos abençoar com essa palavra. Todos vocês, aí o Flávio, né? Que Deus te abençoe, Flávio, né? O Marílio, a Sandra que está aí também acompanhando. Que Deus abençoe todos vocês com essa palavra. Amém? A paz do Senhor Jesus. Tenha um excelente restante de domingo na presença do Senhor. A paz do Senhor.